Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um guia bem técnico sobre ultrassonografia do sistema reprodutivo de cães e gatos. Vamos explorar os detalhes que, na prática, fazem toda a diferença para um bom diagnóstico. E para começar, nada melhor do que essa imagem, né? É exatamente isso. A ultrassonografia nos permite ver a vida se formando com uma clareza que é, assim, impressionante. É, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima. Então, o que a gente vai abordar hoje? Primeiro, os fundamentos da varredura. Depois, a anatomia e as patologias mais comuns. Aí a gente entra no acompanhamento da gestação e, por fim, como avaliar a viabilidade fetal, bem direto ao ponto. Bom, vamos lá. Começando pela base de tudo, a técnica de varredura. Para ter um diagnóstico confiável, não tem atalho. A técnica tem que ser impecável. É o nosso ponto de partida. E aqui, a primeira regra de ouro, o transdutor. Tem que ser de alta frequência. Estamos falando de 7,5 MHz para cima. Isso não é negociável, sabe? É o que garante a resolução para a gente enxergar os detalhes, aquelas lesões sutis, que fariam toda a diferença. Claro, não adianta ter o melhor equipamento do mundo se o posicionamento do paciente não ajudar. Então, a posição mais comum é o decúbito dorsal. É o que nos dá a melhor janela acústica para examinar tudo direitinho com a clareza que a gente precisa. Ok, com a técnica bem alinhada, agora a gente pode focar no que realmente interessa. O que estamos procurando? Para isso, vamos primeiro dar uma olhada no que é normal, para depois a gente conseguir identificar o que é patológico. E quando falamos de ovários, qual é a nossa referência anatômica? Os rins. Os ovários ficam ali, ó, bem caudais a eles. Achou o rim? Você está no caminho certo. Localizar os ovários é o primeiro passo para a avaliação. E falando em identificar o que não é normal, olha só esse exemplo prático. A imagem de ultrassom mostra com muita clareza uma alteração. Essa estrutura aqui, escurinha, arredondada, é um cisto ovariano clássico. Essa imagem é um livro aberto sobre as características de um cisto. Primeiro, o aspecto cavitário, arredondado. Segundo, eles são anecoicos, ou seja, pretinhos, porque o líquido não gera eco. E terceiro, reparem naquela área mais clara logo atrás. É o reforço acústico posterior. São os sinais que a gente busca. Agora, um ponto que é crucial na rotina, a diferenciação entre piometra e a hiperplasia endometrial cística. Na imagem, às vezes podem confundir, mas a conduta é totalmente diferente. De um lado, a piometra, que é acúmulo de pus, uma urgência médica. Do outro, a hiperplasia, que pode até predispor a piometra, mas o manejo é outro. Saber diferenciar é fundamental. Muito bem. Saindo um pouco das patologias, vamos para uma das aplicações mais fascinantes do ultrassom, o acompanhamento da gestação. É aqui que a gente visualiza o desenvolvimento de uma nova vida. E qual é o primeiríssimo sinal que a gente procura para confirmar uma gestação? É isso aí, a vesícula gestacional. É basicamente uma pequena bolha de líquido dentro do útero. É a primeira foto, digamos assim, da gestação. E a partir daí, a evolução é muito rápida. É impressionante. Olha só essa linha do tempo. Com 21 a 29 dias, a gente já vê o coraçãozinho batendo. Logo depois, os primeiros movimentos. Aí começa a mineralização dos ossos, a gente consegue ver pulmão, fígado, até chegar no finalzinho e observar o peristaltismo intestinal. É um desenvolvimento incrível de se acompanhar. Mas claro, nosso papel vai muito além de só confirmar a gestação. A gente precisa avaliar se está tudo bem, se os fetos são viáveis, e para isso, o ultrassom nos dá métricas bem objetivas para avaliar a saúde deles. E o principal indicador de que está tudo bem com o feto, a frequência cardíaca. O número que a gente sempre quer ver na tela é esse, acima de 200 batimentos por minuto. É um sinal de vitalidade. Esse gráfico aqui resume bem a situação. Uma frequência cardíaca normal é para lá de 220. Entre 180 e 220 já acende um sinal amarelo. É um sofrimento leve. Agora, abaixo de 180, aí a coisa fica séria. É sinal de sofrimento grave e alguma atitude precisa ser tomada. Outra condição grave que o ultrassom pode detectar é a hidropsia fetal. O que é isso? É um acúmulo excessivo de líquido no feto, deixando ele todo inchado, edemaciado. É um achado bem preocupante e, infelizmente, o prognóstico geralmente é ruim. A precisão do ultrassom é tanta que a gente consegue diagnosticar até malformações congênitas como a gastroesquise. É um defeito no fechamento da parede abdominal e o resultado é que os órgãos ficam expostos para fora do corpo. É um achado raro, mas que mostra o poder do diagnóstico por imagem.
Ok, além de avaliar a saúde, tem uma aplicação super prática: estimar a idade gestacional. Como a gente faz isso? Medindo estruturas específicas, como o diâmetro da cabeça, o diâmetro biparietal e o diâmetro do corpinho do feto. Essas medidas são essenciais para a gente ter uma previsão da data do parto. E como é que essas medidas em centímetros viram uma data provável do parto? Através de fórmulas. Para cada medida que a gente tira, o diâmetro do saco gestacional, o biparietal, o do corpo, existe uma fórmula que nos dá a idade gestacional em dias. É a matemática nos ajudando a planejar todo o manejo. No fim das contas, a mensagem é essa: a ultrassonografia é uma ferramenta segura, não invasiva e extremamente eficaz. Ela permite que a gente acompanhe todo o desenvolvimento fetal de perto, garantindo melhor cuidado tanto para a mãe quanto para os filhotes.